É preciso educar o candidato a cliente para comprar o seu serviço. Pare de ouvir objeções do cliente na apresentação da proposta de serviço. Neste vídeo, eu ensino uma estratégia que divide o processo da venda em 2 encontros. Vou mostrar aqui como conduzir o primeiro encontro, que é determinante para o bom andamento de todo o processo de venda e de negociação. É nesse primeiro encontro que você traça o perfil e o estágio de compra do candidato a cliente e educa esse candidato a cliente a comprar corretamente os seus serviços. Eu sou o Ricardo Botelho, aqui você encontra o melhor e o mais amplo conteúdo para aperfeiçoar a gestão do seu negócio em liderança, organização, marketing e vendas. Em troca, eu peço o seu like. E não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para você ficar por dentro das novidades. Bom, eu vou lá para o meu computador para mostrar na tela a estratégia das 10 perguntas-chave que orientam a conduta no primeiro encontro. Mas olha, assiste até o final, porque eu tenho uma surpresa especial para você lá no final. Bom, vamos falar do processo de venda e negociação. O que acontece hoje? Você recebeu uma solicitação, né? Alguém procurando os seus serviços, você marca uma reunião e vai levantar ali algumas informações, que eu chamaria de pré-briefing. E já prepara uma proposta e vai apresentar essa proposta, vai negociar essa proposta, né? Você tem poucas informações. Você precisa de muito mais informações para poder fazer uma venda de qualidade. Então, esse processo de venda e negociação, ele vai ter algumas etapas que eu quero trabalhar com vocês aqui, cada uma dessas etapas, né? Não adianta passar do passo 1 para o passo 5. Não adianta ter o passo 1, passo 2 e ir para o passo 5. Eu preciso ter os 5 passos para que eu possa realmente ter uma ação de preparação para a apresentação e negociação da proposta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos dividir vamos ter uma estratégia de dividir em 2 encontros. No primeiro encontro, eu vou entender quem é esse candidato a cliente, qual é o estágio de compra dele e vou entender muito rapidamente qual é a natureza da intervenção, aquilo que vai ser eventualmente o meu trabalho, né? No segundo encontro eu apresento proposta, né? E negocio a venda. Isso é muito importante que a gente entenda e faz parte da estratégia central do que nós estamos desenhando aqui. O processo de venda e negociação começa com essa percepção e conquista. Eu queria que vocês entendessem como é que funciona esse primeiro contato com o candidato a cliente, mesmo sem que você diga absolutamente nada. Então, o nosso cérebro, como vocês estão vendo aqui, ele é estruturado em 3 grandes áreas, né? Essa primeira área, que é a área mais antiga do nosso cérebro, por isso que ela chama de reptiliano, né? Vem da época de que a gente ainda era um réptil. Nessa área, só de olhar para as pessoas, a gente está tendo muita leitura, né? Eu só estou vendo se a pessoa é amiga, se é inimiga. No límbico, nós temos uma parabólica que nos alerta para perigos. Né? Será que essa pessoa é uma ameaça? Confio, não confio? Né? E no córtex, que seria a área onde eu vou levar em consideração os argumentos que eu vou apresentar. O problema é que a área 1 e a área 2, as áreas 1 e 2, elas jogam um papel muito mais importante do que o córtex até. Então, veja que interessante, nós estamos falando de comunicação não verbal. Em 33 milésimos de segundo, o nosso cérebro está preparado para olhar para uma pessoa e identificar se ela é uma ameaça ou se ela não é uma ameaça. Aonde você vê isso? Fundamentalmente nas sobrancelhas. Veja como as sobrancelhas do lado direito do amigo aqui estão levemente arqueadas e o sorriso. Então, eu chamo a atenção, eu sigo cerca de 2.500 arquitetos no Instagram e muitas vezes eu vejo a foto que está lá, a fotinho que está lá, uma boa parte está sorrindo, mas tem alguns que nem sorrindo nessa foto estão. Então, fico imaginando como é que o desempenho deles nesse primeiro contato com o cliente. Aqui a gente vê também a questão da confiança, né?
como a comunicação facial, que é fundamental na nossa comunicação não verbal, joga um papel importante. De novo aqui, as sobrancelhas levemente arqueadas e um sorriso, mesmo que seja um sorriso muito discreto, né, mas que tem um papel relevante na construção desse primeiro impacto na mente do cliente, né? Depois, eu preciso descobrir que perfil esse cliente tem, quais são as necessidades desse cliente e principalmente, gente, o estágio e como ele vai tomar uma decisão de compra, né? Então, marquei a reunião, antes de ir para o primeiro encontro, eu vou estudar o prospect. Eu dou um Google nele para descobrir quem é ela, quem é ele, né? Então, hoje é muito fácil da gente descobrir isso, as pessoas têm aí a sua vida praticamente descortinadas nas mídias sociais. Então faça uma leitura antes de você ir para essa reunião. Aí, não chegue atrasado nessa primeira reunião. Não faça reunião perto da hora do almoço. As pessoas estão ansiosas, estão com fome, e aí você tem uma tendência de acelerar o tempo, né? E tentem ao máximo fazer essa reunião no seu território. Não vá na casa do cliente, não vá no escritório do cliente. Tente ao máximo fazer no seu território. Se você tem um escritório, mais fácil. Se você não tem um escritório, em várias cidades do Brasil existe a possibilidade da gente alugar uma sala por algumas horas. Por que isso é relevante? Porque no território do cliente, ele se sente muito mais à vontade para comandar o processo. Enquanto que quando ele está no seu território, ele já vem numa postura um pouco menos, eventualmente, agressiva. Por isso que essa é uma estratégia bem interessante, né? Então, no primeiro encontro, o que eu quero saber? Qual é o repertório desse cliente? O que ele já sabe sobre arquitetura, sobre design de interiores? Né? Sem que você conheça isso, realmente você tem uma posição muito frágil na hora que você vai argumentar. Mas senão você fica fazendo conjecturas sem ter uma profundidade aí. Como é que você vai conseguir fazer isso? Você vai fazer 10 perguntas para esse cliente. Não é? Você vai, obviamente, criar moldura para essas perguntas, mas as perguntas que eu estou sugerindo, elas são importantíssimas que elas sejam feitas da forma que eu estou sugerindo. Primeira pergunta que eu vou fazer para o cliente. Cliente, por favor, me diga, o que você já sabe sobre o trabalho do escritório de arquitetura, o trabalho do escritório de design de interiores, ou de engenharia, ou de paisagismo, enfim, né? O que eu quero saber aqui? Se ele tem referências. Qual é a experiência que ele tem ou a experiência que ele já ouviu de alguém que ele, porventura, tenha consultado, né? Nomes conhecidos de profissionais, por exemplo, fontes que ele costuma eventualmente consultar, né? Quanto menos referências ele tiver, gente, menos esse cara vai querer pagar. Então, essa primeira conversa com ele é uma maneira de eu educá-lo para a compra, tá? Isso é bem importante. Segunda pergunta que eu vou fazer. Cliente, me diga. Para mim sempre é muito... Eu tenho uma curiosidade enorme. Olha a moldura que eu estou criando, né? Tenho uma curiosidade com os meus clientes. Eu sempre gosto de saber qual é a expectativa que você tem em relação ao trabalho de um escritório de arquitetura de design de interiores, né? Aqui eu vou explorar desejos, e depois eu vou aliar isso à materialização. Seria muito importante que você fizesse uma lista daquilo que ele vai dizendo. Muito importante, gente. Aqui vocês só vão ouvir e anotem as respostas. Anotem. Quando você anota o que uma pessoa está dizendo, você valoriza para aquela pessoa aquilo que ela está dizendo. Então façam anotações, né? E como eu já disse, quanto mais limitada é a visão das dificuldades, mais ele vai querer pagar pouco. E a gente já vai preparando o nosso argumentário de vendas, que a gente vai fazer em seguida. O que você está procurando aqui é criar dentro da sua mente uma estratégia para a apresentação do seu argumentário de vendas. Cliente, para que você possa estar totalmente feliz ao final da relação com a gente, o que de errado não pode acontecer? Olha que pergunta importante, né? O que a gente vai fazer aqui? Um checklist. Quais são as referências que ele tem? Se ele já passou por uma obra, por uma reforma, por uma decoração, ou se ele ouviu algum cliente, ou algum amigo, enfim, algum familiar. Vou anotando as observações. Eu vou usar isso depois lá na minha segunda reunião, na apresentação da proposta. Olha, cliente, lembra que você me falou isso? Para que isso não aconteça, é preciso fazer isso.
Então eu vou criando ganchos para depois fazer a minha apresentação da proposta. Essa é uma pergunta que eu considero crítica e que poucos profissionais têm coragem de fazer. Que garantias você gostaria de ter para que ao final do trabalho tudo esteja de acordo com as suas expectativas, né? Aqui, o que são garantias? Né? No nosso caso aqui, eu posso oferecer ao cliente uma garantia de que ele vai participar ativamente do processo de trabalho com o nosso sistema de criação conjunta com o cliente. Olha, cliente, a gente tem todo um trabalho de suporte ao cliente pós a finalização da reforma. E aí eu vou mostrar para ele depois como é que isso funciona, né? 5. Olha que pergunta importante também. Que critérios, cliente, você utiliza para selecionar ou vai utilizar para selecionar um escritório de arquitetura ou de design de interiores ou de paisagismo ou de engenharia? Será que esse cliente tem critérios? Que critérios estão na cabeça dele, né? Então aqui eu avalio o quanto esse cliente tem consciência das dificuldades, né, e que direcionamento ele está tomando. E já vou começando a conduzir para ele me escolher, né, porque eu vou fazer uma apresentação em seguida que vai mostrar para ele quais são os critérios. Se ele não tiver critério, eu vou explicar para ele quais são os critérios que ele tem que ter. Bom, agora eu vou levantar alguns dados muito rápidos sobre a natureza daquilo que ele está querendo, né? Mas, gente, não é briefing. Não fica ali dando ideias. Levanta as informações básicas que você precisa para poder elaborar a proposta. Não perca tanto tempo aí, né? Depois, na pergunta 7, eu vou explorar qual alguns aspectos que o projeto precisa atender, né? Dependendo se for um residencial, se for um comercial, mas muito rápido. Você pergunta, ele responde, você anota. Não faça comentários. Não entra num processo de mostrar que você sabe ou que você vai resolver os problemas dele. Não é a hora. A hora é de ouvir. Bem importante isso, né? Esta pergunta é chave também. Cliente, em que prazo você espera ter o projeto concluído? No caso aqui, projeto implantado. Até para a gente entender também o que é urgente na mente desse cliente, né? Olha, cliente, eu sempre convivo com tantas pessoas e sempre é interessante entender como é que é o processo de decisão na família, né? Se for uma família, se for um cliente residencial, ou se for numa empresa, né? Como é que é o processo de tomada de decisão, para que muita gente escuta alguém, um terceiro, uma quarta pessoa, né? Muitas vezes, quem você costuma ouvir quando precisa tomar uma decisão importante. O que acontece? Eu chamo isso do fantasma que assombra a sua venda. Porque essas pessoas nem sempre estão ali presentes, elas vão exercer uma pressão junto ao cliente. Então, é essencial também que vocês possam lidar com isso, tá? Normalmente, você tem a figura do iniciador. O que é o iniciador? É aquela pessoa que ligou para você e agendou essa reunião, né? Mas é interessante você entender se na reunião que você está fazendo depois, está lá o decisor e está lá o influenciador. Não é? Então, quanto mais você tiver com essas pessoas todas na reunião, melhor. Quando é um cliente comercial, existem várias outras figuras que são figuras-chave no processo e que você deveria, então, também considerar e conhecer quem são essas pessoas para, eventualmente, fazer uma preparação na hora que você vai fazer, eventualmente, a apresentação, porque pode ser que essas pessoas estejam presentes na segunda reunião, que é a reunião da apresentação. Bom, você fez essas perguntas, você ouviu as pessoas, primeira reunião, primeiro encontro. Agora é a hora do seu show. Agora é a hora do seu show. A nossa ideia é que você agora eduque o cliente para a compra, que você reduza as objeções que ele vai ter na segunda reunião quando você for fazer a apresentação da proposta, né? Por isso, você ouviu, mentalmente você já pegou os pontos críticos e você vai agora trabalhar na sua apresentação. Eu falei que tinha uma surpresa no final do vídeo, lembra? Então, se você quiser melhorar as suas habilidades na venda e na negociação, assiste a minha aula 3, as 10 etapas na venda. Basta você mandar aqui no meu WhatsApp a mensagem "Eu quero a aula 3" e eu envio o link exclusivo para você acessar a aula de forma totalmente grátis. Então, confira o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E olha, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like
E obrigado e até a nossa próxima edição.